Olá, continuando nossa conversa de consultório. É um assunto bem interessante, bem atual, longo, complexo, terceira idade. Quando a gente fala em terceira idade, já penso num bando de velhinhos, de idosinhos, né? Andando para lá e para cá, jogando xadrez na praça, tal. Essa questão da terceira idade, o que é a terceira idade? Então, tecnicamente, um idoso, ele passa a ser idoso quando completa 60 anos de vida, né? Então, a partir daí, ele é um idoso. É um assunto que nós vamos conversar mais porque a questão da falta de civilidade, de respeito do idoso para com os jovens, dos jovens para com os idosos, é um assunto complexo. Então eu não vou conseguir fazer tudo de uma vez só. Eu volto aqui para falar mais sobre cada aspecto. Eu pretendo desmembrar alguns aspectos disso para que nós tenhamos assim uma visão melhor sobre o todo, ok? Então hoje em especial eu quero falar sobre mim. Um caso que aconteceu comigo, né? Essa semana, por coincidência, eu já passei, né, dos 60, e eu fui numa fila de lotérica. Eu sempre respeitei o idoso, né, a fila do preferencial, sempre respeitei, tá lá, é direito dele. Eu ia na minha fila e ficava lá. E eu já passei faz algum tempo, e já passei outra situação, mas agora essa semana foi assim, né, conveniente para o nosso assunto. Entrei na fila do preferencial, que geralmente é mais curta, né, e a fila estava bem longa, a outra, né, dos jovens. E eu estava ali e dois rapazes, né, mais jovens, sei lá, uns 25, 30 por aí, começaram a conversar entre si e de repente é, vieram até mim, né, verbalmente assim, perguntando o que eu estava fazendo naquela fila, que a fila devia ser a outra. Aí eu falei, moço, eu estou na minha fila, eu já tenho 60 anos. Então, algumas pessoas não acreditaram que eu tinha 60 e outros acharam ruim de eu estar ali, se eu era tão assim, viçoso, né? Por que eu não estava na fila do outro e deixando aquela fila andar mais rápido para todo mundo? Falta de civilidade moral e cívica que tinha na escola, não tem mais, que era muito bom. A gente aprendia a respeitar o outro, respeitar o direito do outro, seja ele qual for. E de repente eu me senti desrespeitado, eu me senti constrangido. Em seguida, né, eu percebi uma pessoa que também tinha mais de 60 anos na fila longa. E eu não tive dúvidas, depois que eu fui atendido, teve aquela comoção ali, eu falei, gente, ó, é direito de cada um, tal. Eu esperei aquele senhor sair, ser atendido lá, tive a paciência de esperar e perguntar para ele por que ele estava, né, visivelmente, cabeça branca, tal, estava na fila longa, por que ele não foi na preferencial? Aí ele me falou que ele já tem bem mais idade que eu, né? E que quando ele completou a idade, ele foi e sofreu um grande constrangimento por pessoas que criticaram, que questionaram por que ele estava naquela fila, se ele era doente, desvalido, inválido, tal. Ele se recolheu, eu não me recolhi, é meu direito, e pronto. Ele se encolheu, ele se sentiu constrangido e passou a frequentar a fila que ele sempre frequentou, mesmo tendo praticamente 70 anos de idade. Ele ainda se sente constrangido em ir na fila do preferencial. Mas por quê? É direito dele. As leis foram feitas, e como eu já citei um dia, de regras, né? Seguir ou não seguir regras, gostar ou não gostar. Se existem leis e a gente participa deste ambiente onde elas estão colocadas, nós temos que respeitá-las, né? Temos que respeitar. Eu preciso e vou respeitar a lei do jovem, e a lei do idoso, e a lei da mulher, e do homem, e dos animais. Eu respeito as leis, eu respeito, porque elas foram criadas. E se eu participo deste ambiente onde elas estão colocadas, eu devo respeitá-las, para que eu também tenha o direito de ser respeitado.
Como eu disse no começo, esse é um assunto muito longo, complexo, e nós vamos falar muito sobre, muito não, né, mas vamos falar bastante sobre isso, porque tem a falta de respeito do jovem para com o idoso e tem a falta de respeito do idoso para com o jovem. Então hoje é só uma prévia desse assunto. Eu volto aqui para falar especificamente da situação de um, de outro, para que a gente consiga entender melhor, para que você consiga de repente ter uma visão melhor sobre isso, porque tem muita gente aí em situações complexas, tanto jovens quanto idosos, por falta disso, desse respeito mútuo. Então eu não estou dizendo aqui que eu estou defendendo o jovem ou defendendo o idoso, eu estou apenas tentando mostrar uma visão mais clara, mais limpa sobre um e outro, para que a gente consiga crescer nesse mundo, evoluir e não involuir, né? Quando nós começamos a compreender o outro, entender o outro e respeitar, nós estamos evoluindo e o mundo precisa evoluir. Nós vemos aí todo dia situações, nós vamos voltar a falar sobre isso, situações caóticas de um de outro. Então esse é o nosso assunto de hoje, terceira idade, que há um tempo atrás, terceira idade significava aquela pessoa que já criou os filhos, criou tudo e já não serve para mais nada, já não serve, já não presta, né? E não é assim. O idoso é só uma fase, só uma data, só um número. Porque o que é o idoso? O que é um jovem? Tem jovem com 20 anos de idade, 25, que tem, já é idoso. E a gente vê por aí. E tem homens e mulheres com 70, 75, 80 anos que são jovens. Então, a idade não está exatamente no corpo, está dentro do ser. E é isso que nós vamos conversar um pouco mais ainda. Até o próximo, pessoal.